Hoje o nosso propósito é falar sobre crise no comércio. Mas isso parece uma coisa já histórica, né? É igual teatro. Teatro e comércio, eles estão sempre em crise. Nós vamos conversar com João Alves, ele é diretor-geral da Associação Luta pelo Comércio, e também com o vice-presidente da mesma entidade, o Denis Vasconcelos. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Aliás, conversar sobre crise no comércio é um desafio, né? Sim. Na verdade, problemas exigem soluções, né? E crise no comércio, principalmente aqui em Cabo Frio, é um problema hoje em dia crônico, né? O João Alves, que é consultor, né? Você deve ter aí no seu pacote de sugestões muita coisa que possa vir a colaborar com isso. Né? Sugestões a gente tem, né? Estratégias, né? O importante é colocar em prática, né? Toda crise existe solução. Né? Basta que a gente realmente se dedique a buscar e implementar, né? Então, perfeito. Não ficar só na ideia, mas botar em prática, né? O desafio agora é a gente discutir a revitalização do comércio de Cabo Frio. A gente volta já. Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamentos e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! A decadência do comércio de rua é realidade na maioria das cidades do país. Cabo Frio e cidades da região dos lagos não estão fora disso, não são diferentes. Antes de culparmos a Covid, o shopping center, temos que apontar como questão número 1
a degradação do espaço público, que é notório, é o óbvio, é claro, mas é preciso ser lembrado. Há aqui e em outras cidades uma misteriosa dificuldade de prover o ambiente público de limpeza, de iluminação, de mobiliário urbano, paisagismo e segurança. E nesse aspecto de segurança é que se abriu o espaço para o surgimento e fortalecimento do shopping center. Mas Cabo Frio tem suas particularidades. E vamos conversar sobre isso com o Denis Vasconcelos e com o João Alves, especialmente essa particularidade de Cabo Frio. Na sua opinião, Denis e também João Alves, o que é que mais impactou o comércio, chamado comércio de rua de Cabo Frio, nesses últimos 4, 5 anos? Bom, a gente já tinha batido um papo um pouco sobre isso, né? A gente tem o problema aí que você citou do Covid-19, a gente tem a implantação de um grande shopping e a gente também tem o e-commerce, né, João? Entendeu? Hoje em dia, por incrível que pareça, por mais que a gente veja um grande shopping cheio, muitas das vezes o consumo é pequeno. Então, hoje em dia, dificilmente uma pessoa compra um perfume dentro de uma loja num shopping center. Né? Ele vai lá no e-commerce dele, ele simplesmente está ali, às vezes, especulando, né, João? Ele está ali fazendo uma consulta de preço, ele vai achar um perfume a R$600 e ele vai ali num e-commerce desse e acha o mesmo perfume a R$280, que hoje em dia está até brincadeira, né? Com esses pontos de logística, né, deles aí, pô, o negócio chega no outro dia. Então, de dentro, às vezes, do próprio shopping, ele está fazendo a compra, opa, tá barato, vou comprar. No outro dia de manhã está na casa dele, então isso afeta também. Mas o João vai falar um pouco mais sobre isso, porque, na verdade, o João ele é um consultor empresarial, né? Acompanha também até... eu sou cliente do João há muito tempo. E às vezes a gente é engraçado, né? Eu nunca te falei isso, João. Mas o empresário, às vezes, quando ele está caminhando, ele acha que ele sabe de tudo. Mas o consultor... hoje, por exemplo, eu sofro por muita coisa que o João me avisou lá atrás. Entendeu? Não é bem assim, não deixa andar desse jeito. E a gente, como empresário, às vezes, não, esse cara tá errado, isso aqui. E o que acontece? O João sempre bateu na tecla de experiência. O cliente hoje em dia ele não quer o produto, né, João? Ele quer a experiência. Então eu vou passar para ele que ele é professor. Exatamente como o Denis pontuou, né, cara? O e-commerce foi um impacto muito forte. Acho que para todo o comércio físico, né? O comércio físico já tem, é um desafio hoje, né? As pessoas estão em casa, né? Comprando de casa. Então isso afetou não somente o nosso centro comercial, como o Denis falou, mas o centro comercial como um todo. Nós tivemos aí, eu não sei exatamente quantos anos tem o Shopping Parque Lagos, né? O Shopping Parque Lagos já tem 11 anos. 11 anos, né? Então, assim... Mas a gente conhece a história dele, né, João? A gente Os sabe... 3 primeiros anos foram bem difíceis, né? Essa questão de quando o shopping entra, sempre passa aquele desafio. A gente sabe que é importante, acho que a cidade precisava mesmo ter um shopping, é positivo, mas acaba, obviamente, afetando ali o comércio que era todo centralizado, né? Justamente no nosso centro comercial. Mas pontuando, e como o Denis falou, dessa questão do e-commerce, cara, eu acho que é um dos principais pesos. Então, o comércio físico, ele tem que se reinventar, né? Não tem jeito, ele tem que se reinventar. Não, eu pergunto então a você, apesar do impacto do shopping, da Covid, o que é que foi feito no comércio tradicional da cidade para enfrentar essa realidade? Aí a partir de quem que você está falando? Porque se for a partir do empresário, a gente vê um empresário que está o tempo todo lutando, né, cara? O empreendedor brasileiro está de parabéns, né, assim, porque o empreendedor brasileiro, cara, ele é raçudo, ele tem garra. Então, assim, ele é um empreendedor que não para de querer mexer, de querer mover. Ele vai até onde ele sabe fazer, e aí a partir daquele momento, como o Denis falou, ele percebe a necessidade de buscar ajuda, e lógico, há coisas que eles mesmos precisam melhorar. Mas agora, a partir do ponto de vista de gestão pública, com todo respeito, meu amigo, nada, né? Nada foi feito para melhorar o centro comercial a partir da gestão pública até o momento, cara, nada Como nós foi feito. falamos aqui, né?
a degradação desse espaço público. Hoje nós temos, em toda aquela região da Érico Coelho, de umas ruas ali que são ruas de pedestre, ela carece de uma revitalização urgente. Urgente. Olha, eu vou um pouquinho mais longe, tá? Eu vou um pouquinho mais longe. Eu falo porque eu vivo no centro, né? Eu tenho um empreendimento no centro. O Shopping Popular de Cabo Frio faz parte do nosso grupo, eu sou diretor desse grupo. Então, eu vivo essa realidade, né? Foi um investimento bem alto ali. E a gente se pega a todo momento tendo que desconstruir para construir outra coisa que, de certa forma, foi avistada. Por exemplo, nós tivemos que colocar um estacionamento, porque o centro de Cabo Frio não tem onde parar. Tem acessibilidade. É normal, de certa forma, as pessoas virem no centro da cidade, ela dá 2 rodadas e ela simplesmente desiste. Entendeu? Porque não tem onde parar. Uma das grandes vantagens que tem o Shopping Parque Lagos, um mega estacionamento. Só que ninguém se tocou que às vezes quando você para lá no fundo do estacionamento, você andou tão quanto você parasse numa segunda, numa terceira rua atrás no centro da cidade, né? Mas é aquele negócio, não tem segurança. Eu nem te falei, João, mas eu vivia 3, 4 dias atrás, me roubaram os fios. É aquele negócio, um roubo de fio que, cara, ele deve ter ganhado R$50 no fio e me deu um prejuízo gigantesco, porque ele separou a fiação toda, ele destruiu, de certa forma, a caixa de passagem. Então, ou seja, 4 horas da manhã, na Raul Veiga, numa rua central. Você vê que é um deserto, assim, você vê que não tem ali não tem um acompanhamento de segurança pública ali nos horários que realmente então, a gente precisa. Pode começar a pontuar a questão da segurança. Além disso, estimular o consumidor a buscar o shopping, onde ele sabe que ele encontra uma sensação de segurança muito maior. O que é que poderia ser feito hoje? O que é que deveria ser feito para se ter uma segurança, especialmente de madrugada, né? Parece que a situação de madrugada no centro comercial ela é terrível. É madrugada, mas também, assim, uma coisa eu acho que tem que parabenizar e também, né, nesse ponto a gestão pública, que fez uma ação para diminuir aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? O morador, né? Não é morador, né? A pessoa que está naquela situação de rua, mas que ficava muito na porta do comércio ali pedindo alguma coisa. Lógico, acho que tem que haver um trabalho social, mas essas pessoas ficarem na porta de lanchonete, na porta ali da loja de doce, na porta do restaurante, acaba atrapalhando, porque o consumidor, volto a dizer, ele pode comer em casa, né? É que a gente sempre volta, como o Denis falou aqui, a gente não vende mais produto, cara. Acho que é uma coisa que a gente tem que entender, nós não vendemos mais produto. Produto a pessoa compra em casa. A entidade de vocês, a Associação Luta pelo Comércio, depois você poderia até explicar como surgiu a entidade. Já elaborou, já conversou, já abriu um diálogo com o poder público para se ter um projeto de revitalização do centro comercial? Olha, Cabral, foi quando, João, que nós tivemos o nosso encontro? O nosso jantar? Nosso jantar foi dia 14 de março. 14 de março agora, a gente teve um jantar que, ao nosso ver, um sucesso. Foi. Né? Um sucesso. Grandes empresários. Foi tanta gente que ficaram até pessoas em pé. Exatamente. Foi um... E outra, ao mesmo tempo que você vê um evento daquela proporção ali, você vê a carência, né, João? Porque se tá tudo bem, amigo, ninguém vai. Né? Ou seja, você via a ansiedade das pessoas ali em soluções. Né? Nós tivemos uma presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretário de Desenvolvimento Econômico, de eventos, de turismo. Infelizmente, não tivemos a presença do prefeito, né? A gente, de certa forma, não estamos aqui para criticar governo nenhum, tá? Até porque é muito recente, né? Como que você vai, de certa forma, fazer alguma crítica? A Associação Luta pelo Comércio, que nasceu da Associação Luto pelo Comércio, né? A associação nasceu, né, João? Nascemos num movimento... acho que se considerar um comércio exatamente, morto, né? A gente, na verdade, começou com esse movimento do fato de que, quando houve, né, na época da pandemia do Covid-19, houve um direcionamento da gestão pública do lockdown total, né? Aquele lockdown desequilibrado.
e se levantou, no caso, vários empresários, né, que obviamente houve um desequilíbrio nessa tomada de decisão, porque por um lado você tinha a questão da saúde, obviamente que é a prioridade de todo mundo, só que você tinha também pessoas que não ia ter o seu ganha-pão, então de algum jeito a pessoa ia morrer, né? Ia ter problemas, né? Então o movimento nasceu como uma ideia de crítica, né? Luto pelo comércio. Perfeito. E aí alguns colegas, né, com o pessoal da M2 Visual, até agradecer eles aí novamente, que eles, por exemplo, fizeram os adesivos, o Wagner também partiu, o Wagner da Flyna, que é o nosso atual presidente, o Eduardo Mangia, que foi um dos líderes desse movimento também, junto com demais, né, com demais colegas também. Lógico que a gente não quer aqui faltar com ninguém, mas o movimento nasceu apenas apenas para levantar a bandeira e dizer, gente, é luto pelo comércio, vocês estão desempregando pessoas, vocês estão fazendo pessoas que vão passar fome. Então a gente levantou, graças a Deus, houve, a gestão pública entendeu, abrir esse diálogo, e ali a gente teve juntos essa conversa e conseguimos a abertura do comércio de forma equilibrada. Mas um negócio que eu acho legal destacar é que nunca em Cabo Frio conseguimos unir tantos empresários e o trabalhador comum, o trabalhador profissional, num movimento. A gente chegou a juntar mais de 1.000 empresários de Cabo Frio somente, e fora os trabalhadores desse movimento. Nós voltamos à pergunta anterior. A associação fez uma reunião recente, foi na semana passada, se eu não me engano. Sim. O que é que se tirou dessa reunião? Pelo menos uma carta de intenções para ser entregue ao poder público? O que acontece? Na verdade, o jantar era para entender, vamos se dizer, a programação pública, para ver como que nós, empresários e comerciantes, se encaixaria isso. Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele apresentou qual que seriam as propostas, o que seria aplicado, o secretário de Turismo também apresentou as propostas e o que seria aplicado, o secretário de Eventos, né, também apresentou. Então, o que acontece? Dali a gente pegou qual que são os planos deles. E agora nós estamos se planejando para organizar os nossos planos, né, João? Exatamente. Então, eu acredito que é o seguinte, a reunião foi mais para ouvir eles, né? E, de certa forma, nós, empresários e comerciantes, estávamos ali ouvindo eles, para agora a gente se programar para... Mas eu vou ser bem honesto, na minha opinião, na minha humilde opinião, o grande segredo é parceria pública-privada. Sem dúvida. Então, andar lado a lado. Como o poder público apresentou as suas intenções e vocês também estão fazendo um levantamento do que é prioridade, nós vamos começar a definir, então, quais são essas prioridades que precisam ser atacadas para tirar o comércio de Cabo Frio, esse comércio de rua, dessa fase de degradação. Daqui a pouco. A gente volta já. Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel.
ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Estamos de volta para continuar discutindo e debatendo sobre a revitalização do comércio de Cabo Frio. Eu vou apontar, então, algumas questões. A segurança, na opinião de vocês, o que é que deveria ser feito? Qual o pensamento de vocês sobre como dar mais segurança, melhorar essa sensação de segurança no centro urbano de Cabo Frio? Ao meu ver, viaturas alocadas em pontos estratégicos, né? A gente anda o centro assim, eu falo porque eu tenho comércio lá, e vira e mexe eu tenho esse tipo de problema aí. Roubaram, há 30 dias atrás, roubaram um botijão de gás de um restaurante que tem no estabelecimento meu. Há uma semana atrás roubaram os fios. Ou seja, você vê que não existe... Eu até fui perguntar até para uma pessoa que trabalha na equipe de segurança nossa. E ele falou, pô, Denis, mas não tem contingente. Né? A gente entende, né? A gente é racional, mas a gente sempre acredita que para um problema tem que existir uma solução. Qual que seria essa solução? Ah, mas não temos combustível para ficar rodando. Legal, então vamos parar em pontos estratégicos. A gente não pode esquecer que o centro de Cabo Frio, principalmente, ele é um ponto de passagem para a Praia do Forte. 90% das pessoas que vão para a Praia do Forte tem que passar pelo centro da cidade. 90% das pessoas que vão para Passagem tem que passar pelo centro da cidade. Você compreende que a segurança hoje é a questão número 1 do centro de Cabo Frio? Não. Não diria que é o número 1 também, não. Eu também acho que não. É importante, mas não é o número 1. Ó, a meu ver, eu falo assim com muita propriedade disso, porque a gente, né, não é inteligência, é experiência, né? E a gente vem vivendo o famoso se reinventando o tempo todo. Por exemplo, eu acredito que o centro da cidade é muito mal explorado, né? E outra, precisaria de coisas tipo... Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos se dizer assim, né, João? Sim, com certeza. Por exemplo, Forte de Copacabana. Uma padaria Colombo lá, R$5 para entrar, tem um museu lá dentro. Gente, isso aí vira fluxo. Mas nós temos no centro de Cabo Frio também um patrimônio que está esquecido. Nós temos Cine Recreio, que está fechado, com 2 salas de cinema. Ó, aí você pega, é por isso que eu falo para você, na vida se cria, muito se copia. Você pega Macaé, um dos melhores teatros que tem na região, fica em Macaé, no centro de Macaé, era um antigo cinema. Entendeu? Então, por que talvez às vezes pegar o Cine Recreio e não transformar ele num teatro, mas não um teatro de fim de semana, mas um teatro de semana, com apoio da Secretaria da Cultura, entendeu? Conseguindo, de certa forma, boas peças de teatro. Pô, quem não vai se agradar, né, João? Não, com certeza. A experiência, como a gente estava falando, né? Como o Denis está pontuando, o centro, na minha concepção, acho que e a gente concorda com isso, o número 1 para um centro comercial, para a pessoa analisar, cara, vou comprar no shopping
vou comprar em casa pedindo ali no Mercado Livre ou eu vou no centro da cidade? Qual é o atrativo do centro da cidade? A criação desses atrativos. Você estava falando inicialmente, você estava falando sobre a importância da infraestrutura pública, a importância da revitalização do paisagismo, porque isso é o quê? Isso é tangível, né? O que é tangível? É para otimizar a experiência. Então, o consumidor, ele quer além de comprar, porque cimento todo mundo vende, cara. Cimento é tudo igual. O celular, por mais que um seja melhor do que o outro, mas eles são o mesmo. O celular numa loja A, loja B. Então, o centro comercial ele precisa ser mais atrativo. Ele tem que ter uma experiência melhor de compra. Por isso que eu coloquei a questão da segurança como, a meu ver, é fundamental para se dar partida a um trabalho de revitalização. Por quê? Mas por quê? Não basta ter a segurança, é necessária, melhorar a sensação de segurança e não basta um comércio organizado e bonitinho, enfeitado. É preciso criar esses atrativos, com teatro, cinema, cafeterias bem transadas, Sim, sim. Eventos culturais, de entretenimento. Não tem nada disso no centro. Embora tenha ali um cinema e tenha uma casa, o Solar, Palácio das Águias, com exposições permanentes que pode Sim. ser melhor explorado. Tem o Charitas. Sim, o Caritas Caritas, ali. Sim. o Caritas ali. Temos, de certa forma, a Igreja Matriz, que é belíssima. Aquilo a verdade é que as pessoas não veem uma exploração turística religiosa também. A Igreja Matriz é belíssima, eu sou encantado naquela igreja, sou até devoto dali. O Morro da Guia, de certa forma, abandonado. O Morro da Guia, João, tem um restaurante no Rio de Janeiro que chama Terra Brasilis. É um restaurante que ele fica numa área de marinha, entendeu? Que tem uma vista para Praia Vermelha ali, belíssima. É um restaurante que circula ali nada mais, nada menos que 500, 1.000 clientes por dia, simplesmente por causa da beleza, né? Então, eu até trouxe aqui, porque por coincidência eu encontrei isso aqui, o Mirante do Arpoador, que é o canto do negócio lá. Um projeto... Esse é um projeto fantástico. Gente, parceria pública-privada, entendeu? O município às vezes não tem para investir, chama o empresário, é o seguinte, eu vou te dar uma concessão aqui para você ficar 5 anos no Morro da Guia. 5 anos no Morro da Guia é seu, entendeu? Você vai explorar restaurante, isso e aquilo. Cara, o tanto de turista que você vai trazer para conhecer esses pontos. Cabo Frio, o nosso prefeito, ele fala uma coisa, e é verdade. Eu já rodei muito lugar. Cabo Frio é uma das cidades mais bonitas do mundo, geograficamente. Mas a gente não tem uma estrutura que agregue a isso. Ó, exemplos, Porto Seguro. Porto Seguro você paga R$20 para olhar um barco antigo da Cabo Frio, uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Sim. Entendeu? É olhar para Porto Seguro, é olhar para Miguel Pereira, né, João? Sim, Miguel Pereira. Um exemplo, eu acho que o Miguel Pereira é um exemplo interessante de uma cidade, né? Que estava ali muito mal explorada, mas teve um olhar. Eu acho que tudo começa com a mentalidade da gestão pública em perceber o seguinte, entender, cara, que a gente precisa, primeiro, fazer economia gerar. Então, assim, eu já falamos sobre isso até na época nessa época, com discussões políticas, né? Perguntava a um candidato, a qualquer coisa que seja, a um prefeito, a um vereador que seja, vamos discutir sobre economia da cidade? Não, só sei falar sobre saúde, meio ambiente, cultura, educação, não sei falar sobre economia. Falei, cara, mas no final das contas, o pai de família precisa ganhar o pão de cada dia. E ele com o pão de cada dia, ele com dinheiro, ele vai poder fazer o que ele precisa. Então, eu acho que começa com a mentalidade de olhar para a cidade, do centro comercial e ver, cara, eu preciso fazer dinheiro entrar aqui. Porque se eu fizer dinheiro entrar nesse centro da cidade, se fica o empresário vai ganhar mais dinheiro, vai empregar mais gente, que vai distribuir essa renda dentro do local, em vez de tirar dinheiro daqui e mandar para fora. Então começa com a mentalidade mesmo, de pensar, cara, o que eu posso fazer? Eu, como gestão pública, o que eu posso fazer para o centro da cidade ampliar a economia? E aí as soluções vão surgir. Entre elas, melhorar a experiência de consumo, a acessibilidade, né? Trazer uma questão, a segurança é um dos pontos que vai melhorar a experiência, acessibilidade. Tem um colega nosso, que sempre bateu muito nessa tecla, que é atual presidente da Associação Rua dos Biquínis, né, que é o Marcelo Schweier. Não sei se você conhece o Marcelo, ele sempre falou muito sobre isso.
a questão de... Eu sei que é uma solução desafiadora, mas ele falava sobre, no eixo central do centro de Cabo Frio, o estacionamento, não importa se é de morador, se não é, mas ele tem um horário fechado de 4 horas, por exemplo, 3, 4 horas. Por quê? Porque o que está acontecendo? Muitos que trabalham no centro, o funcionário do centro que está ali nas lojas, ele chega antes do cliente, obviamente, ele chega lá 7h30, 8 horas da manhã, ele estaciona e os carros, motos, seja o que for, o veículo dele fica lá o dia inteiro. E a gente tem problema de acessibilidade. Então a gente tem o funcionário do banco. Bloqueia as vagas todas. Você tem um funcionário do banco, você tem um funcionário da loja, você tem um funcionário. Que beleza, é morador. Só que essa vaga que ele está segurando por 8, 9 horas ali, é uma vaga que um consumidor podia estar usando para trazer dinheiro para o próprio comércio dele, para onde ele está. Então, a ideia do Marcelo, inclusive, que ele falou isso em reuniões, era o quê? Botar 4 horas. 3, 4 horas, né? Para que circule mais só no núcleo central. O que é o núcleo central? São aqueles que dão acesso mais rápido para o comércio ali do centro. Né? E não considerando a Rui Barbosa, a Jorge Losso, só o eixo central. É uma ideia desafiadora, é uma sugestão, mas é algo que se pensar. Por quê? Você está querendo melhorar, cara, o consumo. Você quer melhorar o consumo. É uma ideia a pensar nessa questão, né? Nessa reunião que vocês tiveram recentemente da associação e também as manifestações do poder público, mas já tem um diálogo aberto já para se discutir isso com o prefeito? Infelizmente não. Como eu disse anteriormente, infelizmente, pela agenda do prefeito, ele não pôde comparecer, mas a gente até aproveita a oportunidade aqui que a gente necessita, nós empresários e comerciantes, necessitamos sentar com o prefeito e mostrar para ele as nossas dificuldades, né? E também mostrar umas possíveis soluções, né? Aliás, no nosso episódio passado, estivemos aqui com Mary Tomás do Maribu e Renato Marins, que é presidente da Associação Comercial Industrial, a CIA. E ele nos informou de que, liderado por ele, 12 entidades assinaram um documento solicitando ao prefeito uma audiência. Mas isso já tem tempo e ainda não foi dada nenhuma resposta, o encontro ainda não foi realizado. Quer dizer, então, basicamente, o que está se reivindicando hoje é uma abertura de diálogo para discutir a cidade. Não, e outra, vou até mais longe, tá, Cabral? A gente sempre fala, né? Eu sempre respeito muito isso. Você tem que falar com quem está no meio do problema, entendeu? Ninguém melhor, é o famoso cada macaco no seu galho, né? Nós estamos vivendo, talvez o que acontece, muita coisa que a gente vai expressar vai abrir a cabeça, de certa forma, do prefeito para ele, que vai facilitar, entendeu? Vai facilitar. Com certeza, ouvir é muito importante. Exatamente. Por isso a gente teve um evento, acho que é até bom a gente lembrar disso, a gente teve um evento que que foi feito no Paradiso, né? Onde a gente teve essa reunião inicial que foi logo na... data exatamente, né? Mas foi quando o Serginho, ele entrou, né? Foi pós-janeiro, a gente teve aquele evento onde a gente conseguiu fazer uma reunião inicial. Porém, uma coisa que a gente, acho que tem que destacar, que o Denis está colocando, é a importância de ouvir quem está. Isso é muito importante. Às vezes, não importa quem seja, pode ser o prefeito, todo mundo que entra novo quer trazer coisas novas, isso é bom. Mas uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é para chamar quem já estava, que eu falo assim, as associações, para ouvi-las, entender os planos que eles têm, porque às vezes a solução já está no próprio empresário. O empresário sabe muitas vezes o que tem que fazer. O importante é ser ouvido, né, e ser auxiliado a implementar isso na prática, né, e não ficar apenas na intenção, né? É preciso criar esses atrativos para dar uma nova dinâmica a esse espaço do comércio tradicional. Por exemplo, a gente vê que a questão dos bancos. Hoje, poucas pessoas vão a banco. Já não se tem mais fila em banco. Uhum. Não há necessidade de ir a banco. Então, o que é que mais atraía o consumidor a ir ao centro?
ir ao banco. Ao Todos banco, os dias. sim. Para pagamento, para isso, para tudo. Ó, a gente apresentou... Impactava altamente. Mas hoje- Receber o salário ali presencialmente, a gente percebeu o impacto direto no comércio naquele dia. Servidor Exatamente. público, o servidor público recebia, na época no Banco do Brasil, alguns anos atrás, eu lembro disso, quando ele recebia, impactava diretamente. Já ficava pelo centro, já ficava Isso, no comércio. é. Quer dizer, então é preciso recriar um ambiente para atrair as pessoas a frequentarem o centro. Enquanto isso, em contrapartida, nós temos um cinema de 2 salas maravilhosas, fechadas, e temos um negócio ali que já é chamado de monstrengo, onde foi a talhagem. Sim. O que será daquilo ali, vocês sabem? Rapaz, não sabemos, gostaria de Ó, que fosse um... o que acontece? Eu acho que, por exemplo, a gente vai se atentando às coisas. A gente passa todo dia por ali, né? Olha para aquilo ali e nem imagina que aquilo ali está tudo vazio, abandonado, né? E você chamou a atenção disso. Com certeza é um prédio que tem uma dívida grande de IPTU, concorda comigo? Né? Ou seja, é um prédio com uma estrutura incrível, né? Que poderia, às vezes, estar sendo usado até mesmo em permuta de IPTU pelos órgãos da prefeitura, que devem estar pagando grandes aluguéis aí fora. Cursos profissionalizantes que Cabo Frio não tem uma mão de obra legal, ou seja, tem uma infinita... É claro que tem que entender qual que é aquela situação ali. Se de certa forma é de propriedade da Telerge, que eu não sei, né? Ou se é uma briga de aluguel ali, isso, aquilo. Tem que se entender aquela situação, mas é um ponto que você chamou a atenção que o centro sofre, gigantesca. né? Por exemplo, nós apresentamos um projeto que é do poupa-tempo. Trazer o poupa-tempo, até se prontificamos a ceder o espaço para trazer um poupa-tempo, que já tem no shopping de Bangu. O que é o poupa-tempo? Ele faz inúmeros serviços em um lugar só. Né? Carteira de identidade, PROCON. A verdade é que ninguém parou para pensar que os órgãos, de certa forma, eles estão espalhados pela cidade. Onde que está o PROCON? Lá perto do Braga, né? Aí o Detran tá ali perto do centro. Ou seja, a gente já se ofereceu para ceder um espaço para colocar um poupa-tempo, onde teria 15, 20 serviços em um só lugar. Automaticamente isso é atrativo. Eu vou te dizer, para o meu comércio, o maior atrativo, vocês vão até rir de mim, mas meu maior atrativo é o cartório do primeiro ofício. Entendeu? Eles usam o nosso banco 24 horas que tem dentro da nossa unidade, eles usam, de certa forma, o nosso estacionamento, e nesse meio tempo eles acabam conhecendo os nossos comércios que tem, de certa forma, no nosso centro comercial. Cartório, como poupa-tempo, né? Força a pessoa a ir presencialmente. Exatamente. Eu pergunto então, quando que vocês vão definitivamente fazer uma cobrança ao poder público e dizer, nós precisamos do diálogo já, de uma audiência já. O que acontece? Mas um minutinho só. A gente volta daqui a pouco. Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel.
ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquivo Aberto agora vai saber, então, quais são os próximos passos dos comerciantes no centro da cidade para o estreitamento do diálogo, das relações com o poder público para focar nessa revitalização do centro comercial. Eu acredito, a nossa perspectiva é positiva nessa questão. Nós temos uma perspectiva de conseguir trabalhar mais em conjunto com a gestão atual, né? A gente teve... a gente percebe que o prefeito atual ele tem uma cabeça mais aberta para desenvolver a economia, até pela narrativa, pelo discurso, por aquilo que ele tem apresentado. Então, isso é muito positivo, né? Torna-se positivo. Lógico, nós temos expectativa. Tá todo mundo com a expectativa lá no alto. O empresário tá com a expectativa lá no alto de ver melhoras, né? Eu acho que é por isso que teve também um apoio tão grande da própria população, porque todo mundo tem uma expectativa. Mas a gente está vendo esse caminho, a gente está conseguindo construir pelo menos uma reunião periódica, né? Como a gente chegou a ter também com a gestão, na gestão do José Bonifácio, a gente tinha reuniões periódicas ali para poder tratar de alguns assuntos. Infelizmente, essas reuniões, muita coisa ali ficou às vezes ali na reunião, mas não saía para ação. Mas esperamos que com essa gestão atual a coisa venha caminhar de forma mais produtiva, né? Mas o prefeito Sérgio Azevedo, ele já sinalizou que pelo menos tem a vontade política de enfrentar esse problema? Bom, a gente soube, nós sabemos aí que há um projeto, né, que foi feito um projeto de revitalização da cidade toda. A gente ouviu falar desse projeto. Nós gostaríamos de conhecer, tanto como associação, mas também como empresários, de conhecer o projeto, mas volto a dizer o que a gente está falando até um pouco antes, que o Denis colocou também. A importância de ouvir, né? Acho que isso é muito importante. Ouvir o empresário, ouvir o que o empresário já tem como solução, que muitas vezes ele já falou para a gestão anterior, mas a gestão anterior não ouviu. Então, nós temos essa expectativa de poder ser ouvidos, né, nessa questão aí. Cabral, aproveitando até essa oportunidade aqui, a gente, eu vou falar um pouquinho por mim, né? A gente usa pontes para conversar, para, de certa forma, pedir contato com o prefeito, né? E a gente não sabe se essas pontes estão chegando até ele, né? A gente até... eu particularmente, eu já tentei alguns contatos com ele. A única coisa que a gente quer deixar claro, que nós não estamos aqui para reclamar de nada. Não estamos aqui para, de certa forma, nem reivindicar nada. Na verdade, o que a gente quer é oferecer algumas sugestões
que na nossa humilde opinião podem ser aproveitadas, né? Então, o que acontece que o prefeito ele não tenha, de certa forma, mais um cara enchendo o saco, porque a gente vê aí, né, no dia a dia, de certa forma, críticas, isso e aquilo outro. Mas não, a gente quer simplesmente, a gente tem uma caixinha de sugestões e a gente quer apresentar. E de certa forma, a maioria de nós não é egocêntrico. A gente sabe que algumas coisas são possíveis e algumas coisas não são possíveis por causa de burocracia, entendeu? Isso e aquilo outro. Mas, se puder ouvir nossas sugestões, igual a gente está sentado aqui no tete a tete, entendeu? Ó, temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou analisar tudo com carinho, vou dar uma olhada em tudo. Ou seja, nós empresários, além da gente ter um network nacional e às vezes até internacional, através do nosso presidente, que é o Wagner Oliveiros, que é o Wagner da Fly, que a maioria que não tem intenção política nenhuma, entendeu? Ele tem um network na China, ele tem um network no Brasil todo, porque está com a Goltrix espalhada pelo Brasil todo. Ou seja, esse dia eu estava conversando com o Wagner, uma conversa que ele teve com um rapaz lá da Chili Beans, né? O Kaito. Exatamente. Gente, são referências para um menino, né? Vamos chamar o Wagner de menino, né? Porque querendo ou não, ele é o mais novo, né? É um menino prodígio, como muita gente fala, né? Para ele trazer grandes empresários para se alocarem em Cabo Frio, é um estalar de dedo. Agora vamos falar de feriadão. Veja bem, a Semana Santa vai presentear todos os destinos turísticos com uma pausa aí de pelo menos 6 dias. Uma pausa superior ao Carnaval. Com a ocupação hoteleira, que já foi dito aqui pela Mary Tomás do Hotel Malibu, que já chegou a 100% em grande parte dos hotéis e pousadas. O comércio. Qual a expectativa do comércio nesse feriadão da Semana Santa? Bom, a nossa economia se baseia em turismo, né? A economia de Cabo Frio principal é o turismo. Então, a gente sabe que o turismo é uma cadeia produtiva. Então, quem vem para o hotel, obviamente, não vai ficar ali dentro o tempo todo. A ideia é que ele consuma restaurantes, bares, ele venha conhecer o nosso comércio, ele vai tá fluindo. Então, a gente sabe que a expectativa é de ter uma melhora no faturamento, nas vendas, né? Mas, bom, a gente precisa saber como é que vai ser o resultado também desse efeito de algumas mudanças que foram feitas, né, agora recentemente. Teve algumas mudanças agora a respeito da entrada, né, dos ônibus de passageiros, né? Mas a questão da tarifa, o aumento da tarifa dos ônibus de turismo foi da sexta-feira passada. Ela não vai impactar nesse feriadão, obviamente, porque não dá tempo. Quem planejou a excursão já tinha pago, já estava tudo organizado. O prefeito deixou claro que as antigas, quem já foi recolhido vai ser recebido, isso e aquilo. Agora, já no feriadão do 1º de maio, talvez ele já possa avaliar melhor. Mas nesse... Acho que falando exatamente dessa questão, acho que no médio e longo prazo, isso vai melhorar a qualidade do turismo, a qualidade do turismo. Essa medida que foi tomada do valor na entrada dos ônibus vai dar no longo prazo, vai melhorar a qualidade do turismo como um todo. Porém, nesse exato momento, é aquela história, né? Vai ter uma dor do momento. E aí a gente também tem que saber como é que vai ser esse impacto também. Tem havido uma grita aí de alguns setores, né, da hotelaria e também de proprietários dessas casas de aluguel, considerando absurda a taxa de R$ 2.500, num aumento que ao que me parece, de 900%, era R$ 280 a diária. O que você acha desse valor? Exatamente como eu pontuei. Eu acho que no longo prazo vai melhorar a qualidade do turismo. Porque, veja bem, se você pegar o valor ele acaba ficando... É um valor que fica baixo para quem está fazendo uma atividade turística, para quem está fazendo uma viagem, mas para um determinado perfil de cliente, né? É um perfil que se organizou melhor, até mesmo o seu financeiro ali. Não vou entrar no aspecto de perfil socioeconômico, falar de classe baixa, classe média, classe alta,
Mas a tendência é que um turista melhor vai vir após isso, tá? Um turista melhor, de poder aquisitivo melhor. Mas de imediato acontece um impacto, né? Acontece uma dor ali, um impacto no comércio como todo. Mas você não acha que R$ 2.500, essa tarifa ainda é pequena? Se você considerar de que R$ 2.500 parece que o cálculo pela capacidade dá R$ 50. Eu não consegui entender direito se isso aí é diário. É diário. É diário. Não é uma vez, não único. Eu também não sei único, essa dúvida. é único. É único, não é, acho que não é diário. Exatamente. É único. É uma taxa. A pessoa fica 7 dias, mas pagou unicamente ali. R$ 2.500. Então, que dá para cada visitante R$ 50. R$ 50. Então, num pacote desse feriadão de 6 dias, o modelo de pacote deve estar em 5 dias. Ele vai ficar 5 dias numa cidade, gastando apenas R$ 50 para entrar naquela cidade. Ou seja, R$ 10 por dia. Exatamente. Quer dizer, do nosso ponto de vista, a gente até fez um vídeo agora há pouco tempo, o Wagner fez um vídeo, postou acho que ontem sobre isso, nós concordamos nós da associação, nós concordamos com a questão da cobrança, com esse valor, justamente por causa disso. Nós entendemos que vai dar uma melhora na qualidade do turismo. Apesar de que a taxa, pelo valor é para um turismo popular. Sim. Porque R$ 50 por cabeça, isso não está qualificando o turismo. Quer dizer, qualquer turista vai ter condições. Não, qualquer exatamente. A gente entende que é uma consequência, né? É igual eventos. A gente faz eventos às vezes e a gente cobra às vezes um determinado valor naquele evento justamente para ter um perfil também, para alcançar um perfil de pessoas naquele evento. Agora, na decisão do prefeito, coisas que as pessoas não estão discutindo e que é importantíssimo, são as proibições que estão dentro do decreto. Não entrar com alimentos, não entrar com ar-condicionado, não entrar faz todo sentido, né? Com galinha, com porco vivo, com isso, entendeu? E afeta todos nós, né? Isso daí certo, traz um impacto positivo no comércio local. Com certeza. Não, a gente precisa melhorar a qualidade do turismo. Isso é um fato. A gente já discute isso no Conselho. Nós temos uma cadeira, a associação hoje tem uma cadeira efetiva no Conselho Municipal de Emprego e Renda, né, o qual nós estamos como presidentes desse Conselho Municipal e também estamos no Conselho de Turismo como conselheiros. Isso já é uma discussão, já que a gente precisa melhorar a qualidade da demanda que vem, que é uma demanda que... O que a gente não quer? Acho que ninguém quer um turista que agride, um turista não, pessoa, que nem é turista, né? Pessoa que vem para cá para agredir, para poder depredar, né? A gente quer para degradar os atrativos públicos, sejam ele o atrativo turístico natural, seja qual for. Então a gente quer melhorar a qualidade do turista. Tem gente que quer vir para cá, às vezes não vem num período porque pela qualidade da demanda, né? Aquela demanda que vem fazer muita bagunça, que traz alimento, que traz galinha, que traz porco, vem no homem, entra naquela casa, bota o colchonete ali no chão ali e tá tudo certo. E, cara, não é esse perfil que a gente quer, né? A gente quer um perfil melhor, um perfil que venha para esses imóveis devidamente regulamentados. Né? Embora o prefeito, o doutor Serginho, não tenha discutido abertamente, claramente com o segmento da cidade, mas é uma decisão forte e que atende, pelo menos em parte, o segmento da sociedade. Né? Bom, com certeza. Mas vou dizer, no momento, quando a ação é tomada, nessa mudança agora que é recente, ela pode gerar sim um impacto negativo inicial, né? Inicialmente bom, a gente precisa entender o que vai acontecer nesse período agora inicial, né? Nos primeiros meses aí. A gente volta já com o Arquivo Aberto. Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim.
Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquivo aberto de volta, nós estamos chegando aí ao último bloco e nós vamos conversar com o João Alves e com o Denis Vasconcelos da seguinte forma. Cada um vai apresentar pelo menos 2 ou 3 sugestões suas que vocês consideram prioridades urgentes para fortalecer o comércio da cidade. Bom, eu vou bater numa tecla. Parceria pública-privada, parceria pública-privada e parceria pública-privada. Entendeu? A partir da hora que, de certa forma, o município se encontrar com o empresário e com o comerciante e caminharem juntos, em vez de uma frente com o objetivo de melhorar o município, vão ser 2 frentes, 3, 4 frentes, né, João? Eu acredito que é isso. Parceria pública-privada, o prefeito realmente deve estar muito ocupado, início de mandato, muita coisa para fazer, mas tenho certeza que se ele perder, às vezes, 1 hora na semana, 1h30 na semana, com um representante dos empresários, ou 2 ou 3, eu tenho certeza que as coisas vão decolar de uma forma, porque a intenção nossa é a mesma. Entendeu? Benefício para a cidade. João. Acho que o Denis chegou a falar, né? A gente falou aqui, mas quem tá assistindo não ouviu, né? A questão desse projeto do Denis, que é um projeto dele, que juntamente que estava querendo trazer dessa parceria público-privada, que é o Mirante do Arpoador, que é pegar essa ideia que ele tinha falado antes de pegar um ponto ali que tá precisando de ajuda, que tá ali ruim, tá ali parado, que é o caso do Mirante do Arpoador, que ele lá no finalzinho do Forte, né? E você entrega isso para o empresário, dá uma concessão para o empresário, para ele revitalizar aquilo ali e cuidar daquilo ali, você tem um resultado incrível. Então, dentro do projeto que ele tinha apresentado, ia fazer pontos, revitalizar todo aquele projeto ali. Respeitando o meio ambiente, buscando o turista,
A gente tem outro projeto também, que é o da Grande Orca, que é uma usina solar desenhada, uma forma de uma orca, que você tem um turismo aéreo vendo. Na verdade, todos os projetos que a gente tem, a gente já vem de outros governos, então já foi, de certa forma, amadurecido, né? Até mesmo esse da Grande Orca era a estrada ali, da estrada indo para Búzios ali, uma área da Prefeitura de Cabo Frio. Então eu vou continuar batendo nessa tecla, parceria pública-privada, 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 nem que seja uma parceria que a gente fale algumas coisas e eles peguem as ideias e apliquem. Ok, nós estamos chegando ao final do Arquivo Aberto. Semana que vem a gente volta. Obrigado, Denis, pela presença, pela colaboração, pela visita, que vocês estão dando ao comércio, opinando, lutando. E deixa eu falar uma coisa que é importante. A Associação Luta pelo Comércio, ela está aberta a todos os comerciantes que queiram se associar. É muito importante isso. A união faz a força. Então, é só procurar no Instagram, né, João? Sim, pode entrar lá no Instagram, lá Luta pelo Comércio. Vamos se associar. Ela tem um link. O valor é simbólico, tá? O valor é simbólico, tá? O quê? R$40, João? Exatamente. Ok, muito obrigado a vocês. E nós ficamos, para encerrar, com o vídeo-poema de Rodrigo Cabral. Meus olhos de plástico queimam diante da bolinha laranja, no canto esquerdo, mais à esquerda, agora no meio, em cima, um pouco em cima. O laser, âncora no momento do fato. Operação do pretérito na córnea. Sinto o pequeno corte flap na superfície e a injeção da gramática atualizada para tempos futuros. Meus olhos de plástico queimam, enxergam todas as letras, calculam as distâncias invisíveis. O que há entre a luz e a retina? Ainda é impossível enxergar o passado sem algum grau de miopia. No pós-operatório, minha cidade é uma vela se esvaindo. Sei que fogo não faz sombra. Palavra, quando queima, não faz sombra. Ilumina os corpos. Sei que sou isto, sem ser o que fui. Sou desde o início essa lembrança turva e uma vontade de fundir a gênese e a metamorfose. Conhecer os poemas noturnos, revisitar os museus, guardar os óculos na caixinha, pingar o colírio para lubrificar as letras áridas. Agora eu quero sair com meus olhos novos, quero ver o pôr do sol na praia do Siqueira, tentar ler o nome do barco a motor, sumindo diante da chaminé da refinaria. Enxergar os pequenos hábitos da vida, de perto, de longe.